Com os fundos imobiliários de papel derretendo e fundos do segmento logístico com problemas lá com as americanas, tem um outro setor aí que ninguém estava olhando muito para ele e ele está aumentando, ele está crescendo, os fundos estão entregando bons resultados, mas será que vale a pena investir nesse segmento? Hoje vamos falar a respeito dos top 5 FIIs de shopping, o VISC, HGBS, XPML, HSML e o MOL. E para começar, vamos dar uma olhadinha no gráfico que mostra aqui os dividendos pagos por eles nos últimos anos. O que é que esses gráficos têm em comum, né? Do VISC, HGBS, o XPML, o HSML e o MOL. Todos eles, olha aí, eles aumentaram os dividendos, né, nos últimos 12 meses. E com exceção do HGBS, que está praticamente no mesmo nível que ele estava antes do início da pandemia, todos os outros aumentaram os dividendos em relação àquele período, antes de março de 2020. E no site Status Invest, o que a gente vê aqui? Que o MOL foi o que teve o maior retorno, considerando valorização e também dividendos. Ou seja, a gente tem aqui uma classe de ativos que, além de aumentar dividendos, também trouxe retorno de valorização. E é isso que a gente vai ver agora. Olha só, nos últimos 12 meses, o VISC teve aí 5,67% de valorização, o HGBS teve quase 9%, o XPML teve quase 10%, o que mais valorizou talvez aí no período. O HSML teve menos, né? Um pouco mais de 6%. E o MOL, esse está praticamente aí no mesmo nível, né? Então ele valorizou bastante, mas depois ele acabou voltando ao patamar de 12 meses atrás. Isso significa que quem entrar agora perdeu de repente a chance de ter alguma valorização? Não, ainda dá tempo. É só ver essa próxima tela aqui. O que a gente vê? Que em relação ao valor patrimonial, né, o VP, o preço de cada um desses ativos está com bastante desconto, que a gente vê aí no PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial. Claro, não é o único indicador que a gente tem que ver, mas se a gente olhar aí para ele e considerar que esses fundos de repente voltem no valor patrimonial, eles vão ter grande valorização. A exceção talvez seja o XPML, porque ele vai ter uma reavaliação dos imóveis, e aí pode ser que seja reajustado para cima o valor patrimonial, e ele vai abrir aí um gap. Então vamos supor que um ano atrás você comprou uma cota de cada um deles. Você vai ter teria desembolsado R$523 para receber R$50 em dividendos. Então daria um retorno aí de 9,68%. E comprando hoje, você gastaria R$557 para comprar uma cota de cada um deles. E receberia proventos de R$53,88. Se a gente considerar que de repente ele vai manter o último dividendo pelos próximos 12 meses, isso daria um retorno aí bem parecido, 9,67. Mas como esses fundos vêm aumentando aí os dividendos, pode ser que eles ainda tenham um retorno maior em relação aos dividendos. Claro que renda variável não dá para a gente garantir nada, mas se você entra agora e ele simplesmente mantém o que ele está pagando, seu retorno vai ser parecido com quem começou a comprar lá atrás. Eu, por exemplo, eu não gosto de shopping, né? Quem já me conhece há algum tempo sabe, mas eu gosto dos fundos de shopping. O pessoal vai lá, gasta e eu recebo esses dividendos. E ao longo de todo o período aí em que eu invisto, já um pouco mais de 3 anos, eu venho comprando sistematicamente cotas de FIIs de shopping center. Mas será que realmente está valendo a pena? Eu vou mostrar aqui para você algumas informações que estão lá nos relatórios gerenciais de cada um dos fundos. Começando aqui pelo VISC, né? Então, ele traz um cenário aí macroeconômico, dizendo que os 3 principais motores da economia global, ou seja, Estados Unidos, Europa e China, acabaram gerando uma expectativa de crescimento maior para 2023. E como isso favorece o Brasil? Porque o crescimento do Brasil está muito correlacionado ao preço das commodities. Então, se o preço da commodity aumenta, isso dá uma estabilidade para a taxa de câmbio e acaba ajudando indiretamente a taxa de inflação. Então, se a inflação ficar mais baixa, fica mais fácil o governo cortar juros. O problema é que internamente, né, ainda está difícil antecipar uma queda, né? Não dá para prever quando vai começar o corte na taxa de juros e qual vai ser a velocidade disso. Falando do VISC, propriamente dito, o fundo, né, gerou um resultado aí de 85 centavos, mas ele pagou 80 centavos no último mês. E ele vem fazendo isso mês após mês e acaba criando ali uma gordurinha, né? O que ele traz aqui também, né? Que houve crescimento das vendas, também houve crescimento aí da margem. E o fundo, né, o que eu falei aqui, ó, ele tem uma expectativa
de manter os rendimentos pelos próximos meses, aí até junho, nesse patamar, né, entre 78 e 82 centavos, o que é muito bom, essa previsibilidade. E é um fundo, né, que tem presença nacional, está em 12 estados da federação, são 20 ativos, né, então realmente é um fundo muito brasileiro, está em todas as regiões aí do Brasil, eu gosto muito. O HGBS, ele é um fundo um pouco mais antigo, e a gestão o que está vendo? Está vendo uma recuperação aí dos fundos de shopping, dos fundos imobiliários de modo geral, nos próximos 2 anos. Também, né, teve crescimento aí, assim como os outros fundos, mas é um fundo aí que vai sofrer um pouco mais o impacto em relação à recuperação judicial das Americanas, né? Isso por quê? Porque 14 dos 17 shoppings aí da carteira do fundo têm ligação aí com as Americanas. E alguns boletos não foram pagos, outros sim, enfim, a coisa está meio enrolada. O fundo está trabalhando para resolver isso, mas ele mesmo está dizendo aqui que isso pode ter um impacto de 3 centavos por cota. Mas como um fundo bem gerido, o que ele tem? Ele tem reservas, né? Então, nos últimos 4 meses ele pagou 1,40, mas ele poderia ter ultrapassado esse patamar. Essa é a previsão, né, de pagamento para o primeiro semestre, que fica em 1,40, mas a gente vê aqui, ó, ele tem gordura. E essa gordurinha pode até ajudar a atenuar o impacto aí das lojas americanas em relação ao fundo. Então, é um fundo muito robusto. Ele tem 17 shopping centers, como eu já falei, em 12 cidades, 5 estados da federação. Em alguns casos, né, ele tem cotas de fundos que estão ligados aos shoppings. Em outros casos, a participação é direta. E mais de 90% está em ativos imobiliários, ou seja, prédios propriamente ditos. XPML, é o terceiro fundo aqui, teve um mês também positivo, cresceu em vendas, cresceu também em relação ao faturamento, houve uma melhora aí no nível de inadimplência e o fundo fez uma nova emissão de cotas. Dos fundos todos aí, né, é o que talvez tenha a maior área bruta locável, são mais de 3 mil lojas e lojas de qualidade. Provavelmente ele tem também o melhor portfólio. O que incomoda um pouquinho essa concentração aqui no Catarina, né? Então um pouco mais de 20% da receita vem dele, o que acaba sendo uma concentração. O HSML, bom, ele cresceu também, né, em vendas, em faturamento. O ponto mais importante que eu vi aqui do relatório, a previsão de rendimentos, que ela se mantém nesse patamar aí, né, entre 70 e 74 centavos. Então, se ele somente mantiver, já vai ser bom. É o fundo aí que talvez tenha o menor número de ativos, mas que tem um patrimônio bem relevante, né, superior a 1 bilhão, assim como os outros, né? Alguns têm 2 bilhões aí, que é o caso do VISC e o HGBS. O MOL, que para alguns tem o melhor portfólio, tem 9 shoppings. Alguns desses shoppings são os únicos em suas cidades, tem a melhor taxa de ocupação, né, beirando ali os 100%, já foi, né, de 100%. Alguns dos shoppings aí têm renda mínima garantida até 2024. Isso pode ser bom ou não, né, depende de como o fundo vai estar nesse período. E ele comprou recentemente aí o Campinas Shopping, uma boa aquisição, mas me incomoda um pouco essa concentração aí, né? Ó, Madureira Shopping, Maceió Shopping, Boulevard Shopping Feira representam praticamente 2/3 aí do faturamento do fundo. Mas particularmente eu gosto muito dos fundos de shopping porque eles são fundos muito dinâmicos. Claro, eles sofreram bastante na pandemia porque, né, teve o fechamento, não dava para as pessoas frequentar. Mas os shoppings têm muita variedade de lojistas e isso acaba sendo bem interessante. Eles trazem um retorno aí bacana também para a carteira, né? Então eles não se arriscam tanto quanto alguns fundos aí de CRIs, né? E a gente está vendo o resultado, né? Muitos deles derretendo. Fundos logísticos, além de pagar menos, nesse momento estão sofrendo mais o impacto aí das Americanas. Claro, o grande risco aí dos shoppings é a questão sanitária. Se tem uma outra pandemia, eles podem ser fechados e isso prejudicar bastante. Mas em situações normais de temperatura, pressão, são fundos que trazem um rendimento mediano e que cabem em qualquer carteira. Uma boa carteira, né, gente, de fundos imobiliários, ela não vai ter apenas um segmento, ela vai ter vários. E o segmento de shopping não pode faltar, na minha opinião, não pode faltar na carteira de ninguém. Desses fundos aí eu tenho 4, né, 2 na carteira pessoal, 2 na carteira do canal. E eu sempre estou postando as compras, né, lá no Instagram, também no Telegram. Então, na minha opinião, né, é a hora aí, se você ainda não comprou, de comprar cotas dos fundos de shopping center, pois eles podem dar uma boa estabilidade aí para sua carteira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.